Pessoal, continuando aí a nossa aula de geometria, circunferência e círculo. Então a gente vai dar continuação hoje aí falando aí de posição relativa de uma reta a uma circunferência. Então, dada aqui a circunferência e a reta, então a reta G e a circunferência F não tem nenhum ponto em comum. Então a reta G diz-se exterior à circunferência, ou seja, essa reta não está tocando aqui a circunferência em nenhum dos pontos. Posição relativa de uma reta a uma circunferência, outro caso. Aqui nós temos uma circunferência e uma reta. Então, a reta I e a circunferência H têm dois pontos em comum, comuns, que é o ponto G e H. Então, a reta I diz-se secante à circunferência H. Então, quando eu tenho uma reta que toca a circunferência em dois pontos, ela é chamada de secante. E o nosso terceiro caso aqui, eu tenho uma reta M e uma circunferência C que tem um ponto em comum, que é o ponto G, que está aqui. Então, quando isso acontecer, a reta M é chamada de reta tangente à circunferência C. Então, quando não toca nenhum ponto, é exterior. Quando toca dois pontos, secante. E quando toca apenas em um ponto, é chamado de reta tangente, certo? Então, repare que o raio da circunferência, cujos pontos extremos são o centro da circunferência e o ponto da tangência G, está aqui. Então, é perpendicular à reta tangente, ou seja, esse segmento aqui, ao tocar a reta G aqui, é perpendicular. Por que é perpendicular? Porque forma um ângulo aqui de 90 graus, um ângulo reto. Então, vamos lá. Posições relativas entre duas circunferências. Para determinar a posição relativa entre duas circunferências, comparamos a distância entre seus centros com a soma ou diferença entre seus raios. Então, se duas circunferências C1 e C2 têm raios respectivos R1 e R2 e a distância entre seus centros é D, então temos. Então, no nosso primeiro caso aí, circunferências externas. Se a distância entre os centros for maior que a soma dos seus raios. Então tá aqui, ó, a distância aqui é bem maior do que os raios, que vai ser o quê? Daqui até aqui e daqui até aqui. Então, o que acontece? D vai ser maior do que R1 mais R2, ou seja, o diâmetro aí vai ser, a distância, né, vai ser maior do que o raio 1 e o raio 2. Então, nós chamamos de circunferências externas. Circunferências tangentes externamente. Se a distância entre os centros for igual à soma de seus raios, então a distância aqui de um centro ao outro, se vocês observarem, é exatamente igual ao raio 1 mais o raio 2. Ou seja, não tem nenhum espaço diferente dessa daqui, que é externa. Então, quando isso acontecer, ó, quando a distância for igual à soma dos dois raios, é chamado de circunferências tangentes externamente. E circunferência secante. Se a distância entre os centros for maior que a diferença dos seus raios, ou menor que a soma dos seus raios. Então, o que acontece aqui? R1 menos R2 é menor do que R1 mais R2. Então, temos três casos aqui. Essa daqui vai ser externo, certo?
A segunda aqui vai ser tangente externamente, ou seja, a distância aqui é igual à soma dos raios. E a circunferência secante. Então, temos aqui uma circunferência separada uma da outra. No segundo caso aqui, elas têm um ponto em comum, que é chamada de tangentes externamente, e circunferências secantes, que uma circunferência vai estar parte dentro da outra. Então, vai tocar aí, no caso, dois pontos. Polígono escrito e polígono circunscrito em uma circunferência. Quando os vértices de um polígono estão sobre uma circunferência, figura 1, dizemos que. Então, vamos para a figura 1 aqui. Ó. Temos aqui o polígono dentro da circunferência. Então, o polígono está inscrito na circunferência. Então, nesse caso aqui, o polígono está dentro da circunferência. Então, ele é chamado de polígono inscrito. A circunferência está circunscrita ao polígono, ou seja, a circunferência está por fora, certo? Quando os lados do polígono são tangentes a uma circunferência, figura 2, dizemos que o polígono está circunscrito à circunferência, ou seja, nesse caso ali, a circunferência que está dentro do polígono, então é chamado de circunscrito. E a circunferência está inscrita no polígono, ou seja, ela está dentro do polígono. Então, tá aí as diferenças aí entre inscritas e circunscritas. Então é isso, pessoal. Esse material vocês vão encontrar lá no livro, lá. Qualquer dúvida é só chamar no privado. E peço que todos respondam à atividade e me enviem no prazo correto, ok? E é isso. Valeu!